Wagner Pereira, sou professor de física e hoje vamos trabalhar nesta aula com o tema movimento de queda livre. O estudo do movimento de queda livre, ele é repleto de curiosidades. Ele, a princípio, inicia-se nos séculos XVI e, de uma forma um pouco mais ostensiva, com duas personalidades muito conhecidas nas áreas da filosofia, das ciências, chamadas Giordano Bruno e o nosso companheiro Galileu Galilei. Giordano Bruno, ele nasceu na cidade de Nola em 1548 e, infelizmente, ele foi julgado por heresia pela Inquisição e ele foi condenado à fogueira no ano de 1600, lá no campo de Fiore, em Roma, e ele, a partir daí, tem todo o seu trabalho interrompido. Mas ele serviu de base de observação para o próximo companheiro, chamado Galileu Galilei, que vai nascer na cidade de Pisa, no ano de 1564, e lá ele inicia uma série de estudos ligados principalmente aos movimentos variados. E ali nós temos os movimentos que nós vamos começar a falar hoje sobre o movimento de queda livre. Então, o movimento de queda livre, ele é um movimento vertical que ocorre com aceleração constante, de modo que a velocidade de queda do corpo aumenta a cada segundo em relação ao centro da Terra, de acordo com a aceleração da gravidade. Então, nós temos que deixar claro que, neste movimento, a cada segundo de queda, a velocidade aumenta aproximadamente 10 metros por segundo. Lembrando que a aceleração da gravidade da Terra está em torno de 9,8 alguma coisa. Então, dependendo da altitude em que nós estamos. Então, esse é um conceito fundamental de aceleração que nós vamos ver aqui dentro desse capítulo. E aí surge uma pergunta: corpos mais pesados caem mais rápido? E aí nós vamos ter uma resposta simples, né? Não. É muito interessante que nós vamos ver que esse experimento em que ocorre a comprovação de que corpos mais pesados, eles chegam juntos, desde que não tenha interferência do ar. Então, essa é uma das condições. Então, nós vamos ver que essa imagem que está aí é uma experiência que Galileu teria realizado na Torre de Pisa, e ele teria demonstrado que dois corpos leves e pesados caem juntos se a resistência do ar não afetar nenhum deles. Confesso que eu queria estar lá para ver esse dia, que deve ter sido muito interessante, os servos de Galileu subindo a Torre de Pisa e jogando lá objetos para que Galileu pudesse fazer o experimento dele. Deve ter sido um dia memorável, né? Mas, seguindo aqui, nós vamos ver que, então, se nós deixarmos cair, por exemplo, uma pena e uma pedra, na presença de ar ou num meio em que exista ar, nós vamos ver que a pena, naturalmente, será sustentada pelo ar. Mas, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o ar e vamos repetir o experimento. E aí nós vamos observar que os dois objetos cairão juntos. Então, que confirma, de certa forma, que corpos leves e pesados cairão juntos desde que o ar não interfira no processo. Aqui nós temos um exemplo, uma questão que é uma questão lá do telecurso, que diz assim: na sequência de imagens abaixo, a monitora da Estação Ciências realizou uma demonstração para comprovar a afirmação de Galileu. Dois corpos abandonados da mesma altura, ao mesmo tempo, chegam juntos ao solo, mesmo se tiverem pesos diferentes. E aí, nós vamos ter, na ilustração, a monitora do telecurso soltando uma folha de papel e uma folha de papel amassada ao mesmo tempo. Então, como é de se esperar, a folha de papel
que não está amassada, devido à resistência do ar, ela vai chegar depois, enquanto a bolinha de papel amassada vai chegar primeiro. E aí surge o comando da questão. Essa demonstração super simples mostrou que nem sempre os fenômenos físicos podem ser comprovados com certa facilidade, algumas vezes contrariando os resultados esperados. Nestas condições, para que a monitora possa comprovar corretamente a afirmação de Galileu, ela deverá diminuir a influência da... Aí nós vamos ver que ela deverá diminuir a influência do ar nas folhas de papel, que vem comprovar as observações iniciais que nós comentamos. Então, dentro dessa sequência que nós estamos analisando, aqui nós percebemos que a velocidade de um corpo em queda, ela aumenta de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, se, por exemplo, nós deixarmos cair uma bolinha durante 5 segundos, partindo do repouso, essa bolinha vai chegar no ponto de referência, no ponto em que eu quero, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, se eu deixar essa bolinha cair partindo do repouso durante esses 5 segundos, ela vai chegar com uma velocidade lá embaixo de 50 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo de queda, a velocidade dela foi aumentando de 10 em 10. E aí nós vamos passar para a classificação dos movimentos. Então, nós temos que considerar o seguinte: se a velocidade estiver no mesmo sentido da aceleração, eu tenho um movimento acelerado. E se a velocidade estiver em sentido contrário à aceleração, nós temos um movimento classificado como retardado, ou seja, aquele movimento que sofre retardo. E aí nós temos aqui uma sequência de fórmulas que são derivadas dos movimentos variados que nós estudamos anteriormente, em que nós vamos fazer uma pequena alteração. No lugar do D, de distância, nós vamos colocar H de altura, e no lugar do A, de aceleração, que nós considerávamos como aceleração, nós vamos chamar de G, que corresponde à aceleração da gravidade. Então, o T continua sendo o tempo em segundos, o H, altura em metros, a velocidade em metros por segundo, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. E observem que vai aparecer agora sinais positivos e negativos, que vão me indicar se a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido ou se a velocidade e a aceleração estão em sentidos contrários. Então, quando eu estiver lançando o objeto para cima, eu vou utilizar o sinal negativo. E se o objeto for abandonado de uma certa altura, eu vou utilizar o sinal positivo. E agora, nós vamos resolver algumas questões relacionadas à gravidade. A queda livre é um movimento vertical que ocorre com aceleração constante, de modo que a velocidade do corpo aumenta a cada segundo em relação ao centro da Terra, de acordo com a aceleração da gravidade local. Considere que os paraquedistas caiam em queda livre com a aceleração indicada na figura a seguir durante os primeiros 5 segundos. Nessas condições, podemos inferir que a velocidade nesse intervalo de tempo será. O problema está pedindo que a gente calcule a velocidade que os paraquedistas vão alcançar no intervalo de 5 segundos. Então, utilizando-se das equações inicialmente, eu tenho que a velocidade é a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Como os paraquedistas partiram do repouso, a velocidade inicial vai ser quanto? Vai ser 0. Então, a velocidade inicial vai ser 0. A gravidade 10 e o tempo 5. Então, muito simples, a velocidade seria de 50 metros por segundo. Mas nós falamos anteriormente que nós já podemos inferir esse valor de velocidade
simplesmente utilizando os conceitos que nós vimos anteriormente. Se a cada segundo a velocidade aumenta de 10, 5 segundos depois, a velocidade vai passar para 50. Então, muito cuidado que esse conceito ele se aplica exclusivamente à velocidade. Os demais nós temos que calcular. Então, vamos ter atenção na resolução dos exercícios. Vamos passar agora para o próximo exercício. Nós temos aqui um corpo que é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. E o problema pede que a gente considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando a resistência do ar. E aí surge, letra A, qual a velocidade do corpo após 2 segundos de lançamento? Então, nós vamos pegar velocidade final é igual a velocidade inicial menos GT. Por que que é menos? Porque eu estou lançando o objeto para cima. A velocidade é contrária da aceleração da gravidade. Então, nesse caso, eu tenho que velocidade final é a inicial, que é 40, menos 10, vezes o tempo, que é 2. Então, fica 40 menos 20, dá 20. Letra B. Quanto tempo gasta para atingir o ponto mais alto de sua trajetória? Aí nós vamos utilizar a mesma equação, só que agora nós temos que entender que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade final vai ser 0. E como a velocidade inicial é 40, a gravidade é 10, então resolvendo a equação, eu vou passar o menos 10 para o outro lado com o sinal invertido, 40 dividido por 10, 4. Então vamos para a letra C. Qual a altura alcançada pelo corpo? Então, podemos utilizar as duas equações. Ou a equação horária, em que eu vou ter que utilizar aqui os 4 segundos, uma vez que é o tempo para que eu possa atingir a altura máxima, para que a bolinha atinja a altura máxima, ou eu posso utilizar a Torricelli, que não vai precisar desse dado. A sugestão é que a gente sempre utilize fórmulas que eu não utilize dados que eu calculei. Por quê? Porque se eu errar um dado, eu vou errar o outro. Então, vamos utilizar a Torricelli. Então, velocidade final vai ser 0, porque na altura máxima a velocidade é 0. A velocidade inicial ao quadrado passa a ser 600, menos 2 vezes 10 vezes h. Então, eu tenho que 1.600 vai ser igual a 20h. Então, eu vou passar o 20h para o outro lado com sinal negativo e vou passar o 20 dividindo. Então, 1.600 dividido por 20 vai dar exatamente 80 metros. Passando agora para a letra B, qual a velocidade com que o corpo retorna ao ponto de lançamento? Mas, utilizando as fórmulas, nós vamos ver o seguinte, que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Agora, como eu estou considerando a queda, então eu vou utilizar o sinal positivo. A velocidade inicial agora passa a ser 0. E aí eu tenho simplesmente que a gravidade é 10 e o tempo é 4. Então, 10 vezes 4, 40. Ou seja, a velocidade de lançamento é igual à velocidade de retorno, uma vez que eu estou desprezando a resistência do ar. Então, eu tenho o que nós chamamos aqui de um sistema conservativo. Velocidade de queda é igual à velocidade de lançamento. Vamos passar aqui para um outro problema. Abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Determine a velocidade da pedra quando atinge o solo. De cara, determine a velocidade da pedra. A pedra levou quanto tempo? 4 segundos. Se ela partiu do repouso, a cada segundo de queda ela vai aumentando de 10 em 10, logo ela vai chegar com 40 metros por segundo. Então, utilizando a fórmula, o que nós vamos ter? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais GT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a gravidade 10 vezes o tempo, que é 4.
Então, a resposta, 10 vezes 4, 40. Fechado o problema também de uma forma bem tranquila. Vamos passar para o próximo problema. Na construção de uma casa, um servente de pedreiro atira telhas para seu colega que se encontra no telhado a 6 metros do solo. Considere que o movimento das telhas seja vertical, o atrito do ar desprezível e a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a telha tenha velocidade praticamente nula ao chegar na mão do pedreiro, que se encontra no telhado, com que velocidade ela deve ser arremessada a partir do solo? Gente, então esse problema, fazendo uma análise um pouco prática dessa situação, é o que a gente vê constantemente. Os companheiros da construção civil lançando objetos para um outro companheiro em cima de uma laje, por exemplo. Eu acredito que muitos de nós já fizemos isso. Agora, nós temos que considerar uma questão extremamente importante, que no momento em que o objeto chega na mão do pedreiro, a velocidade final dele tem que ser zero. E aí, o que o problema pede é que a gente calcule a velocidade que eu tenho que lançar o objeto para que ele chegue nas mãos do pedreiro com velocidade zero. Então, utilizando-se das equações, como em momento nenhum falou sobre tempo que a telha vai gastar para chegar na mão do pedreiro, então nós vamos utilizar a Torricelli. Então, V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2GH, e esse menos da fórmula que nós estamos representando aqui é porque a telha está fazendo um movimento contrário à gravidade. Ou seja, ela está sendo lançada para cima. Avançando, velocidade final zero, velocidade inicial ao quadrado estamos procurando, 2 vezes 10, vezes 6. Então, V ao quadrado, 2 vezes 10 vezes 6 vai dar 120. Fiz aqui a correção dos sinais, multiplicando por menos 1. No momento em que eu passo o VO ao quadrado, ele vai ficar negativo, multiplica-se por menos 1, então fica os dois positivos. Agora, vamos extrair a raiz de 120 para retirar o quadrado. Então, seria colocarmos raiz de um lado e raiz do outro. Então, raiz de 120, vamos ter aqui que a velocidade inicial de lançamento seria 10,95 metros por segundo. Então, fechamos aqui a resolução deste exemplo. Vamos agora passar para a resolução deste exemplo. E o exemplo começa assim: um corpo que se movimenta retilineamente tem sua velocidade variando em função do tempo, conforme mostra o gráfico. Descreva qual tipo de movimento o corpo descreve e os sinais da velocidade e aceleração, caso não seja nula nos segmentos. Então, vamos pegar aqui. Quando nós analisamos o gráfico, eu vejo o eixo Y, representado pela velocidade V1 e V2, e no eixo X, os intervalos de tempo, variando de T0 até T4. E os trechos ou intervalos representados por A, B, C e D, segmentos. Então, nós vamos ver que no segmento A, eu tenho a velocidade constante. Por que a velocidade é constante? Porque a velocidade ela é fixa em V1 no intervalo de tempo T0 a T1, ou seja, ela não muda nesse intervalo de tempo. Então, a velocidade ela é constante. E como a velocidade não muda, a aceleração é o quê? É nula. Então, no intervalo A, eu tenho um movimento retilíneo, uma velocidade constante e aceleração nula. Agora, vamos observar que no intervalo B, ocorre a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Então, agora, eu passo a ter um movimento variado, a velocidade agora é variável, mas a aceleração ela é constante.
ou seja, ela muda na mesma proporção. Então, se nós calcularmos a inclinação desse gráfico aqui, nós vamos ver que a aceleração ela vai ser sempre a mesma. Quando agora nós passamos para o intervalo C, é a mesma análise da situação A. Observem que a velocidade ela fica constante no intervalo T2 até o intervalo T3. Então, eu estou com um movimento retilíneo, com velocidade constante, como a velocidade não varia, então eu tenho aceleração nula. E quando eu passo para o intervalo D, agora eu tenho a velocidade variando, só que ela está variando no sentido retardado, ou seja, ela está reduzindo, ela está provocando um movimento retrógrado. Então, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente retardado, porque a gente começa a observar aqui que a velocidade está diminuindo, mas agora a aceleração passa a ser constante e negativa, porque a aceleração ela está provocando uma redução da velocidade. Então, ela passa a ser uma aceleração negativa ou retrógrada. Se nós representarmos por vetores, nós temos o sentido da velocidade contrário ao sentido da aceleração. Então, aí nós vamos fechar a sequência de exercícios.